Ok, continuando então. Agora a gente vai falar então do nosso primeiro serviço, que é o serviço relacionado a lançamentos. Lembrando que esse serviço trata especificamente da nossa view de lançamentos a pagar, ok? Essa view que eu já mostrei, que é esta view aqui. Tá ok? E a gente vai começar analisando então a própria entidade de lançamentos a pagar. Então essa aqui é a nossa lançamentos a pagar. Na lição anterior a gente falou da configuração do NHibernate e agora aqui a gente vai continuar abordando a configuração já falando do serviço, tá? Então na verdade o que eu tenho aqui é um mapeamento dessa nossa view, desta view aqui, com estes campos, tá ok? Observe então que para cada coluna aqui na view eu vou ter um campo, uma propriedade aqui no nosso lançamentos a pagar, tá ok? E eu vou ter mais alguns campos também, tá? Então vou ter, além de todos os campos que tem na tabela, eu vou ter mais alguns campos, tá? Muito bem, como é que funciona, como é que o NHibernate vai identificar, vai saber que essa entidade persistente refere-se a essa tabela, né? Ele faz isso por meio desse arquivo HBM. Então esse aqui é o arquivo HBM, tá ok? E nesse arquivo HBM eu vou fazer um mapeamento da minha entidade, meu DTO, para a minha tabela no banco de dados, tá ok? Então esse é o cara que faz essa amarração, tá? Então a gente vai ter alguns elementos padrões. Aqui eu identifico que isso aqui é um arquivo de mapeamento do Hibernate. Eu digo qual que é a classe, qual que é o DTO que refere-se à minha tabela. A qual tabela? Que no caso é uma view, tá? Então observe que isso aqui é uma view. Então veja só. Por ser uma view, eu criei uma coluna de ID, que é uma coluna de ID gerada por meio de uma função específica para isso, que é essa função aqui do MySQL, UUID, né? Ele gera uma ID única para cada registro, tá ok? Então olha só, ele gerou essa ID única. Como essa ID não vai ser utilizada, eu não vou ter persistência, não vou ter atualização, não vou ter exclusão, é meramente para consulta, e eu não vou fazer consulta por ID, só por... não vou fazer uma consulta por ID, por chave primária, apenas por pesquisa em colunas, filtros nas colunas, né? Então, na verdade, o que eu faço aqui é um mapeamento, eu declaro a minha classe, o meu mapeamento ID, referenciando a coluna de ID, que é essa coluna que foi gerada, utilizando aquela função UUID, só que eu boto esse tipo aqui, tipo GUID, tá certo? Muito bem, dessa forma aqui, quando eu faço essa declaração aqui, eu não preciso declarar minha coluna de ID aqui no meu, na minha entidade, na minha classe DTO, que vai estar mapeada no banco. Observe que eu mapeio apenas a partir do ID lançamento a pagar, que é essa segunda coluna aqui. Tá ok? Por esse motivo, então, que a gente coloca esse mapeamento dessa forma aqui. Os demais campos são tranquilos, né? Propriedades, onde eu identifico o nome da propriedade e a coluna para o qual ela está relacionada na base de dados. Então vou ter o lançamento a pagar, aqui está, e vou ter então também a coluna, vou ter o ID lançamento a pagar que está aqui, e vou ter a coluna para a qual ela se refere na tabela, na view lançamentos a pagar, que é essa coluna aqui. Tá ok? Então vou ter estas propriedades para cada um dos campos que eu for buscar na minha base de dados, né, na minha view. No entanto, além dos campos básicos, eu tenho outros campos aqui, que são esses três campos. Esses três campos aqui não são campos relacionados à base de dados, são campos auxiliares, são campos que a gente vai apenas utilizar para realizar operações, tá ok? Então o nosso DTO, além dos campos que são da tabela propriamente dita, ele tem campos auxiliares também,
que na verdade são dois campos de filtro de consulta, né, que é data de vencimento início e data de vencimento fim, e mais um campo para auxiliar no momento da emissão do cheque. Tá certo? Muito bem. Relacionado aos lançamentos a pagar, além desses lançamentos a pagar DTO, a gente vai ter também uma outra entidade, um outro DTO, que é o conta caixa DTO, que na verdade vai estar relacionado com a emissão de cheque. Isso aí a gente vai ver melhor quando tiver mais para frente, né? Mas a conta caixa DTO, ela vai trazer as informações da tabela conta caixa, que é essa tabela aqui, vai me trazer essas informações aqui, e essas informações serão utilizadas no momento da emissão do cheque. E aqui eu vou utilizar a mesma estrutura que a gente viu anteriormente. Os campos da minha tabela com o respectivo arquivo de mapeamento do NHibernate. Identificação do mapeamento. Vou ter o nome do meu DTO e a minha tabela para o qual ele está relacionado. E aqui então, o framework do NHibernate, quando ele lê esse arquivo, ele vai entender que a minha tabela conta caixa, que é essa tabela aqui, ela está relacionada com essa entidade aqui. E os campos para o qual eu vou realizar operações estão mapeados aqui embaixo. Tá ok? Observe então. Os campos estão mapeados aqui, que são todos estes campos e todas as colunas dessa tabela. Observe também que eu fiz um mapeamento diferente aqui do ID. Né? Dessa vez então, eu tenho mapeado uma propriedade ID na minha entidade, no meu DTO, né? Tá certo? Então, relacionado a lançamentos a pagar, eu vou ter o lançamentos a pagar DTO e vou ter o conta caixa DTO. Conta caixa DTO eu vou utilizar no momento da emissão do cheque para me informar qual que é, ou o cheque é de oriundo de qual conta, né? Esse cheque vai sair de qual conta, de qual banco, né? Para essa informação. Muito bem. Além dessas duas classes, nós vamos ter uma extensão do nosso NHibernate DAO. Tá ok? Ou seja, eu vou ter um DAO específico para lançamentos a pagar que eu estou estendendo do nosso NHibernate DAO. Por que isso? Porque os métodos genéricos que são criados lá no NHibernate DAO não atendem completamente às necessidades de serviço que eu vou ter para essa aplicação. Então, por esse motivo, eu vou fazer uma implementação, uma extensão do nosso NHibernate DAO. Essa extensão vai adicionar um único método, que é o método select lançamentos a pagar por período. Tá ok? E a estrutura aqui é a mesma. Eu vou ter uma seção, assim como eu tinha no NHibernate DAO. Vou ter um construtor que recebe um parâmetro com a seção e vou ter uma informação aqui, um comando que eu instancio a superclasse, que no caso é nosso NHibernate DAO passando a seção que eu recebo como parâmetro. Tá certo? Um método então de seleção por período vai receber um objeto também, que é do tipo lançamentos a pagar DAO, pagar DTO. E observe aqui então que eu não estou mais no tipo genérico, eu já estou especificando que é um lançamentos a pagar. Vou retornar uma lista de resultado. Vou continuar criando o mesmo exemplo. Tá ok? Observe que aqui a estrutura é a mesma. Vou criar uma critéria query de lançamentos a pagar e adicionar o meu filtro do exemplo. E além disso, eu vou adicionar essa critéria que eu criei aqui em cima, uma restrição entre. Ou seja, no meu campo data de vencimento, eu quero que os valores de data de vencimento estejam entre um determinado início e um determinado fim, que são parâmetros que vão vir nesse objeto, que estão especificados aqui, e são justamente aqueles campos que eu não tenho mapeamento na minha tabela. São campos apenas de filtro, conforme eu falei anteriormente, quando eu estava falando lá do nosso DTO de lançamentos a pagar. Tá ok? Então fiz isso, adicionei essa restrição, vou chamar minha critéria executando um list e vou armazenar um resultado retornando um resultado. Então essa aqui é a única especificidade desse nosso DAO.
para lançamentos a pagar. Muito bem, vamos ver o serviço agora. A gente então vai ter, sim, deixa eu lembrar que em todos os meus DTOs eu vou ter anotações. Então eu vou ter anotações de contrato de dados e membro de dados, tá ok? Então aqui eu tenho que esse meu conta caixa DTO vai ser exposto por um serviço e, portanto, ele é um contrato de dados que tem membros de dados. E o mesmo para lançamentos a pagar DTO. É um contrato de dados com membros de dados. Lembrando que isso aí é um dos principais elementos que a gente tem lá na nossa arquitetura nos componentes do WCF, que são os contratos de dados e os contratos de operações. Os contratos de operações a gente vê agora, uma parte deles. Na nossa interface então de serviço, a gente vai declarar que ele é um contrato de serviço e que, por ser um contrato de serviço, então ele tem operações, contrato de operações. Os contratos de operações que são relacionados aos lançamentos a pagar e a conta caixa são esses 3 contratos, tá ok? Então a gente vai ter um select simples de lançamentos a pagar, que vai utilizar o nosso NBernate DAO genérico. Eu vou ter um select de conta caixa, que é utilizado na emissão do cheque, e eu vou ter um select de lançamentos a pagar em um determinado período, que foi esse último que eu mostrei, que vai usar o nosso DAO específico, a nossa extensão do DAO genérico, tá? Então a gente vai começar analisando o select de lançamentos a pagar. Ele vai receber um parâmetro que é o lançamento a pagar, que vai ser filtro. Observe agora que eu estou na implementação do serviço, e essa implementação ela estende a nossa interface de serviço, que foi essa interface que eu mostrei anteriormente, né, que tem a declaração do serviço e dos contratos de operações. E a gente começa analisando esse select de lançamentos a pagar. A gente abre ele obtendo uma seção do nosso NBernate Helper. Essa seção que vai ser passada para o nosso DAO. Tá certo? Vai ser passada para o nosso DAO. E observe que esse aqui é o DAO genérico, NBernate DAO. A gente instancia o nosso DAO e passa a seção que abriu. Na sequência, a gente realiza um select passando o nosso parâmetro. Tá ok? De entrada. Muito bem. Além desse, a gente tem o filtro por período. A estrutura é a mesma, né? Recebe um parâmetro, abre uma seção, e agora sim eu utilizo o meu DAO específico, instancia o lançamentos a pagar e retorna o select, né? Chamando o select de lançamentos a pagar por período. Nesse caso aqui a gente vai ter 2 campos preenchidos, que são vencimento início e vencimento fim. Além desse, então, a gente ainda tem o select conta caixa, mesma estrutura. Recebo uma conta caixa de parâmetro, abro uma seção com o banco de dados, tá ok? De acordo com as configurações que estão no meu arquivo webconfig. Instancio meu DAO, tá certo? Instancio meu DAO. E aí realizo um select passando a conta caixa como parâmetro. Tá ok? Então esses aí são os serviços. Eu vou executar um desses serviços agora para a gente ver rapidamente. No próprio cliente da IDE, né? Vou selecionar as contas caixa, vou chamar o método, passando nada de parâmetro, né? E aqui ele me retorna as 2 contas caixas que eu tenho cadastrado aqui na minha base de dados. Tá ok? Observe conta caixa e as 2 contas caixas. Relacionado então a lançamento a pagar, era isso, né? E emissão de cheque. Na sequência a gente vai continuar analisando o restante do nosso serviço WCF.